O pai sempre quer o melhor para o seu filho. É uma pergunta ou uma afirmação? Vai depender de você. Se você entender que é uma afirmação, eu concordo. Se você entender que é uma pergunta, eu ajudo você a responder. Quando pensamos que queremos o melhor para o nosso filho, da mesma forma o Pai Celestial, ele sempre quer o melhor para nós. Só que aqui a gente acaba colocando a mão na cabeça, tirando as dificuldades, os problemas, e os nossos filhos acabam não enfrentando as grandes lições que a vida pode lhes dar. Quando você tira o problema da frente dele, não deixa ele enfrentar, ou você não vai com ele para ajudá-lo a enfrentar ele até ele aprender, quando ele cresce, a dificuldade de lidar com os problemas é muito grande. Quanto mais problema você enfrentar, mais habilidade você vai ter, mais experiência você vai ter. O teu repertório, ele vai ser tão grande, que tudo que chegar na sua frente, você vai tirar de letra. Então, quando você tiver um problema, você enfrenta ele. Ah, mas o meu filho caiu ali, daí o pai vai lá rapidinho e levanta ele e já pega. Ah, mas o meu filho está com um problema na escola, eu vou lá meter a boca, eu vou reclamar, eu não vou aceitar isso daí. Opa, pera lá, vamos ver o que está acontecendo. Ah, mas o meu filho arrumou uma namorada, ou a minha filha arrumou uma namorada e brigaram e não sei o que. Opa, pera lá. Esteja do lado, ampare, dê o amparo emocional necessário e mostre que você está do lado e pode continuar ajudando. Todas as vezes que nós mostramos aos nossos filhos que nós estamos do lado deles, eles se sentem mais fortes, emocionalmente, principalmente emocionalmente, porque se eles se sentem emocionalmente guardados, eles falam assim, não, eu vou, porque se eu precisar de ajuda eu vou pedir para o meu pai. Eu tenho a Maria, que tem 13 anos, e a Maria sempre faz muita coisa, e tudo que ela precisa, eu falo, ô pai, não sei o que, faz tal coisa para mim, tá bom, mas então você faz tal coisa, e você vai aprender tal coisa, e se der o problema você vai fazer tal coisa, e daí você vai. Daí você tem os filhos já adultos que moram na sua casa, que eles não aprenderam a pescar ainda, porque você esqueceu de dar a vara ou de comprar a vara com eles. Essa é uma grande realidade, uma grande dificuldade. E como que nós temos que enfrentar isso? Mas é uma realidade do nosso mundo de hoje. É difícil? Muito. Os pais sabem como lidar? Não. Ah, mas não tem só isso como dificuldade. Não, tem mais dificuldade. Tem a dificuldade da falta de discernimento, de você querer ter uma família e não saber como, ou você deixar o teu desejo te dominar e você e a menina, ou a menina e você decidirem se unir, né? E de repente sai uma criança sem a forma de vida e o esperado. Todas as vezes que você, pai, você mãe, deixar de conversar com o seu filho sobre tudo, vai acontecer isso. Daí depois que você está adulto, depois que você enfrentou os problemas, os processos, você pega e fala assim, não acredito, se tivesse me orientado, se tivesse me falado. Quantas coisas que eu fico analisando o que aconteceu para tentar melhorar o meu dia, a minha vida presente, e volto lá no passado, na biblioteca. Lembra que eu falei? O passado era uma biblioteca para você consultar aquilo que aconteceu, para você poder viver o seu presente sem ele. Você só consulta o passado, para que você faça os testes na sua vida para um futuro melhor. Quando nós fazemos testes daquilo que a gente está vivendo, querendo, projetando, vai dar um resultado.
Aquela decisão que eu decidi tomar vai me dar um resultado. Então eu decido agora abrir a live, vai dar um resultado. Eu decido agora sair fazer uma caminhada, vai me dar um resultado. Eu decido ir para a academia, vai dar um resultado, mas vai depender da constância, vai depender de outras coisas. E quando eu volto no passado para consultar naquela biblioteca, eu estou entendendo que aquela situação vivida, eu posso ter uma decisão hoje diferente para que eu não viva novamente no meu presente aquele passado que não me foi útil. Eu conversando com uma pessoa esses dias e eu perguntei para ela, né, como que tá, o que aconteceu de mais grave que te incomoda. Ele falou assim, as derrotas. Eu fiquei pensando, não falei, mas pensei. Eu falei assim, as derrotas, pois é, as derrotas são o que nos fortalece, porque toda vez que temos uma derrota, uma queda, um problema, a gente sai mais forte. A gente entende que aquilo só nos forjou. Aquilo foi um processo que Deus colocou na nossa vida, nos forjando, que nem o fogo. Ele vai forjando aço e você vai batendo, vai fazendo aquela faca bem afiada. A tua vida com um grande repertório, ela tem que ser afiada. A hora que vem um problema, vem outro problema, vem outro problema. Isso você tem que fazer. Ah, mas eu não tenho problema, caça um. Ah, mas como que eu caço um problema? Resolvo o problema de alguém. Ah, mas eu não sei, pergunte. Ah, o fulano de tal tem um problema, não sei o que. Putz, deixa eu estudar. Vou olhar na internet. Vou perguntar para alguém que sabe mais que eu. Me dê o norte, dê o primeiro passo, entra na jornada. Às vezes o teu propósito está ali no problema do teu vizinho. O que está faltando para você ajudar a enfrentar o problema? Ou o problema está dentro da tua casa. Aí ferrou, hein? Porque na grande maioria das vezes o problema está dentro de casa. Só que a gente não pode desistir. A gente tem que continuar. Porque o problema sempre vai existir. E se você parar porque tem um problema, você não caminha, o processo te engole. Quem não tem problema, que ataque. Quem não tem problema, que atire. Quem não tem problema, que voe de 2 pés. Todo mundo tem problema. Café sem açúcar. Fazendo uma experiência poderosa. Estou fazendo várias experiências. Ah, mas para quê? Para ganhar repertório. Para que repertório? Para ser uma pessoa melhor. Ah, mas para que ser uma pessoa melhor? Para ajudar o meu próximo. Ah, mas por que você pode ajudar o teu próximo? Para transbordar na vida dele. E todas as vezes que a gente transborda na vida do nosso próximo, o Criador, ele manda mais, muito mais. E a tua fonte, ela nunca seca. Porque todos os dias você está aplicando os princípios. Essa transformação que você faz na vida do teu próximo gera uma transformação na tua vida. Todo movimento gera uma ação. E quando você abre a boca, sai uma palavra. Quando você se alimenta, você alimenta dentro de você. E uma das coisas que nós temos que pensar é como nós estamos nos alimentando de acordo com o ambiente que nós estamos. Essa é a pegada. Se você entende o ambiente que você está, você vai estar se alimentando de forma ativa ou passional. A passional é aquelas informações que chegam no teu ouvido, nos seus olhos, e você deixa entrar dentro do seu coração e dominam o seu coração, e você não tem como dominar. Agora a ativa não. A ativa é aquela que você domina, aquela que ninguém tira de você, que você só pega aquilo que é importante para você. Quando você domina essa, meu amigo, minha amiga, você se torna muito forte. Ah, mas para que a gente tem que ser forte? Primeira frase da live. O pai sempre quer o melhor para o seu filho. É uma pergunta? É uma afirmação? Eu entendo que é uma pergunta. Porque o pai, ele quer sempre o melhor para o filho. Porque ele quer que o filho seja melhor que ele.
Mas para o filho ser melhor que ele tem que dar as ferramentas para o filho. Ó. E ele tem que mostrar aonde o filho pode usar a ferramenta. E depois de um tempo, o filho vai ter um arsenal de ferramentas. Ele vai ter uma casa assim com um quarto só de ferramentas. Tantas ferramentas que ele vai ter. Aconteceu tal coisa, ele tem a ferramenta. Ah, ele vai jogar bola, tem a ferramenta. Ah, vai jogar basquete, tem a ferramenta. Vai jogar handebol, tem a ferramenta. Ele vai jogar tênis, tem a ferramenta. Ah, ele vai jogar vôlei, tem a ferramenta. Ah, ele vai pro judô, tem a ferramenta. Ah, ele vai pro jiu-jitsu, tem a ferramenta. Ah, ele vai pro taekwondo, tem a ferramenta. Vai pro karatê, tem a ferramenta. Ah, ele vai sair com os amigos, tomar uma, bater um papo, comer. Tem uma ferramenta. A ferramenta da conduta social. Se você, pai, está podando o teu filho para que ele não tenha essa ferramenta, a hora que ele for desafiado pela vida, vai faltar ferramenta. Agora, se você, pai, proporciona as experiências corretas para o seu filho, a hora que a vida cobrar ele, se ele tiver só uma caneta que ele aprendeu a escrever, essa caneta ela pode virar uma arma. Essa caneta pode fazer ele ganhar dinheiro. Essa caneta pode colocar ele num outro nível. Por quê? Porque você deu uma ferramenta para ele. Você deu a ferramenta de ele entender como jogar. Porque se você tem uma, duas, três, quatro, você faz alguma coisa diferente. Veja bem, eu tenho um alimento. Só o alimento sem fazer nada, eu não consigo fazer nada. Agora, com os ingredientes certos, com a receita certa, eu faço algo. Por exemplo, eu fiz um café. Eu peguei água quente, eu separei o pó e eu coei. Eu posso fazer um arroz. Eu posso separar o arroz. Tem gente que deixa ele molhado um pouco. Daí você prepara o tempero. Daí você queima o arroz com tempero. E depois você coloca a água quente. Espera que daqui a pouco está pronto. Você tem as receitas que você pode aplicar na sua vida. E os seus filhos? Eles têm as receitas para aplicar? A hora que chegar a hora, você tem que falar: filho, eu estou aqui, mas agora é o teu caminho. Ah, mas eu quero ficar perto de você. Vai ficar do lado aqui, ó. Mas o caminho é teu. Fechou? Bora ler o nosso livro? Sabe, às vezes pedimos coisas para Deus, Ele nos dá, mas Ele coloca um processo antes, para a gente ficar preparado para receber. Você está pronto para receber o que você pediu? Ou você está pedindo o livramento do processo que você está enfrentando? Dia 4 de agosto. Deixa eu deixar o café aqui do lado. Mateus, capítulo 14, versículo 30 a 31. Vença o medo. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Acho que não é essa a palavra, né? A palavra que eu falei antes é: Ele estendeu a mão. Pai, estenda a mão para o seu filho, mas deixe ele cair. Pai, estenda a mão para o seu filho, mas deixe ele enfrentar esse processo. Pai, estenda a mão para o seu filho todas as vezes que forem necessárias, que ele estará sendo forjado para essa vida, para a batalha. A vida é uma batalha constante. Todos os dias enfrentamos para enfrentar os desafios que a vida nos proporciona. Não viva no passado. Tenha ele como uma biblioteca. Volte a consultar quando for necessário. Entenda, redefina.
que aquilo que aconteceu com você foi bom para você. Imagine que o Senhor deu a habilidade necessária para você. Você pediu e Ele te deu. A palavra de hoje vem vencendo o medo por meio da fé. Não foque nas circunstâncias contrárias. Foque na palavra de Deus liberada sobre sua vida. Hoje farei uma live, daí ele vem contando aqui, né, da vida dele. Que ele fez uma live naquele dia, no caso, hoje. Enfim, então hoje eu estou na live. É surpreendente essa afirmação proferida por Jesus a Pedro. Homem de pouca fé. Um homem que sai de um barco para andar sobre as águas tem pouca fé? Essa é a pergunta. E a pergunta que eu fiz para você no começo. O pai sempre quer o melhor para o seu filho. Existe um profundo sentido nessa afirmação, ao fazermos um contraponto com a passagem que nos é narrada no capítulo 7 do Evangelho de Lucas. A Pedro, Jesus ordena que vá até ele. Ao centurião, declara que irá até a casa dele, onde o centurião se diz indigno de receber Jesus. Mas, com uma simples declaração de Jesus, o servo do centurião seria curado. A grande e incrível diferença entre o centurião e Pedro é que Pedro não sustentou sua fé. Isso não significa que Pedro não tinha fé. Simplesmente que o apóstolo duvidou e vacilou diante das adversidades. O que fará realmente ter uma grande fé é quanto você vai confiar, considerar e sustentar a palavra de Deus dita a você. Pedro, ele confiava, mas naquele momento ele não confiou e afundou. Dentro da nossa vida, dentro do processo que nós estamos vivendo hoje, que está nos forjando para aquilo que a gente tanto deseja, que Deus colocou como propósito na nossa vida. Não deixe a fé de lado, carregue ela com você, porque se você duvidar, você vai afundar, que nem Pedro. Daí não tem problema, você só lembra que Jesus está ali, daí você pede para Ele te dar a mão, que Ele vai te estender a mão. O centurião sustentou a fé dele. Ele passou o tempo todo confiando em que Jesus não precisava ir até o servo, bastando apenas uma palavra de Jesus para a cura ser realizada. Por outro lado, Pedro olhou para as circunstâncias. Então, simplesmente acredite, confie que o Senhor se faz presente na sua vida. Tudo que você precisa é realmente sustentar a sua fé na palavra que foi liberada sobre você. Bom dia, Cida, tudo bem? Cida, ontem eu falei sobre provérbios, sobre as circunstâncias da vida. E daí eu estou lendo aqui que uma circunstância tirou a fé de Pedro e não tirou do centurião que estava com o servo doente. Só acreditou. Só acreditar, só acreditar. Tão simples assim, tão simples assim. Ontem eu disse no grupo lá do WhatsApp de Provérbios que eu li o Provérbios capítulo 3, porque ontem foi o dia 3. Hoje eu vou ler o 4 depois. Daí falei sobre as circunstâncias da vida que nos modela. Então 10% do que acontece na nossa vida são circunstâncias. 40% são coisas intencionais que nós temos a capacidade de definir o que a gente vai fazer da nossa vida. Olha que forte, 50 não. 50 já está modelado em várias outras coisas, que é um outro assunto com outro momento. Mas vamos falar desses 50 que são 40% intencional, aquilo que eu quero, que eu vou, que eu busco, que eu decido, que eu faço.
e 10% circunstancial, que não depende de mim, mas depende de como eu olho aquela circunstância. Se eu entender isso, eu já ganhei 50% de tudo o que acontece na minha vida. E eu começo a dominar. E todo dia eu estou dominando. Todo dia eu estou dominando. Daqui a um ano, você não entenderá o tamanho que você vai estar de tanto domínio sobre a sua mente. Porque a mente domina a alma. E o espírito domina a mente e o corpo. Você não pode deixar o corpo dominar a mente, que vai o corpo querer dominar o espírito também. Porque ele só vai fazer o que não precisa. Quando você está conectado, que o espírito entra em você, o reino de Deus, você vive ele, você aplica os princípios, vive o processo, tem domínio sobre as coisas que você pensa e faz, você domina a sua vida. E quando você domina a sua vida, você tem poder sobre as circunstâncias quando ela aparecer na tua vida. Você consegue ser intencional em tudo que você faz. Por que você vai fazer isso? Aonde vai te levar? Tal. Vou fazer. Por que você vai fazer isso? Vou te levar em tal lugar. Não quero isso aí. Não vai fazer. Se não tiver essa intencionalidade naquilo que você tanto deseja dentro dessa jornada sua, o seu propósito não vai ser atingido. As pessoas que estão do seu lado vão olhar para você e falar assim, mas como que você conseguiu chegar lá? No começo são críticas, zombações, sarros. Depois eles falam o seguinte, mas ele não parou ainda. Eu ouvi essa frase na sexta-feira. O cara me abordou, né, no jantar da OAB. Ele falou assim, mas como que você está sendo consistente, né? Eu falei assim, amém. Quer dizer que ele está olhando. Então quem está em volta no começo começou a tirar sarro. Agora está querendo entender o jogo. E a hora que os resultados começarem a aparecer, vai ser que nem uma orquestra sinfônica. Aquela música, ela vai soar para tudo quanto é lugar. E as pessoas vão olhar e falar assim, quanto instrumento, quanto repertório, que música bonita de ouvir. É a palavra do Senhor saindo daqui de dentro. Porque Ele está comigo, eu estou nele. Ao pôr a sua fé em prática neste dia, esteja certo de que Ele será... Ao pôr a sua fé em prática neste dia, esteja certo de que ela será sustentada. Esteja seguro de que Deus Pai irá realizar o milagre que você necessita. Assim como o centurião que tinha certeza, não duvide, pois Deus é fiel para cumprir e realizar muito além do que os olhos podem ver. Ele pode tudo. Temos que confiar, entregar, aplicar os princípios. Se a gente vive os princípios, a gente exala esse cheiro, a gente, onde vai, as pessoas olham. Por que será, né? Porque os princípios estão em você. Amém. Que bom, vamos lá. Acredita sempre em Deus. Amém. Eu acredito muito que Deus esteja nos iluminando todos os dias de nossa vida. Que o Pai esteja com a gente. Olha o que Ele fez na vida desse homem que escreveu esse livro. Imagina o que Ele não pode fazer na nossa vida, que temos um repertório tão grande quanto Ele teve. Vamos lá. Meninos, mão na cintura, posição de super-homem. Meninas, mão na cintura, posição de Mulher Maravilha. Vamos empoderar esse dia. Senhor, a Ti lhe rendo graças nessa manhã abençoada, porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Obrigado, Senhor, por essas palavras de fé, por essas palavras que podem chegar nos pais que verem a live nessa forma temporal que a internet proporciona. Que quando tiverem o discernimento de entender que podem dar a mão a seu filho, mesmo na queda, que você vai proporcionar a ele a não duvidar da palavra e do propósito que você tem na vida dele. Não duvide, meus amigos, tenha fé
que a palavra do Senhor vai reinar na sua vida. O propósito dele para com você é muito grande. Esse processo que você enfrenta hoje vai passar e vai lhe dar um repertório bonito, uma habilidade grande, e você vai transformar vidas. Amém. Já é. Já é. Bora transformar vidas?